Bom, pessoal, bom dia. Então, tenho a honra de apresentar aqui a doutora Luísa Frerix Chiavenato, médica formada pela Faculdade de Medicina da USP, residência em obstetrícia ginecologista no HC, fellow em uroginecologia do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP, com título de especialista em ginecologia obstetrícia. Ela vai dar para a gente a aula Abordagem da Incontinência Urinária Feminina, né? Um tema muito importante aí na clínica médica. Obrigada. Oi, gente. Vou baixar um pouquinho. Muito prazer. Eu sou assistente da ginecologia aqui do HU. Se vocês precisarem de qualquer coisa, estou sempre por aí. Então, hoje eu vou falar um pouquinho da incontinência urinária feminina. Então, por definição, a incontinência urinária é qualquer perda involuntária de urina. É um problema extremamente comum. Estima-se que 50% das mulheres vão apresentar incontinência em algum momento, mas menos da metade dessas mulheres procura atendimento. E os motivos são diversos, principalmente porque as pacientes se sentem constrangidas em falar sobre isso, porque muitas acreditam que é uma coisa normal do envelhecimento, por desconhecimento dos tratamentos e medo da cirurgia. Quase todas as mulheres que chegam ao ambulatório de uroginecologia têm medo de serem operadas ou desejam ser operadas. Então, elas sempre associam perda urinária à cirurgia, que acaba sendo um problema para elas contarem isso para a gente inicialmente nas consultas. Os principais impactos da incontinência estão relacionados à qualidade de vida, aumento de ansiedade, depressão, isolamento social importante. A paciente passa a ter medo de sair de casa porque não sabe se vai ter algum acidente, passa a ter medo de sair de casa porque não sabe se vai ter banheiro onde ela está indo. Disfunções sexuais, especialmente na bexiga hiperativa, por perda urinária durante a relação. E aumenta também a morbidade, aumenta muito o risco de quedas e lesões cutâneas perineais. Em mulheres acima de 20 anos, estima-se que 10 a 60% vão ter alguma perda urinária frequente. Acima de 60, nós temos entre 50% e 70%. Então, como vocês viram, um dos principais fatores de risco é a idade. Ela aumenta não só a frequência, como a gravidade das perdas. Obesidade é outro fator importante, triplica a chance da paciente ter incontinência urinária. Número de gestações, especialmente a termo. O tipo de parto, então, sim, cesárea é um fator de proteção, mas não protege completamente em relação à incontinência urinária, porque se a paciente precisou de alguma via de parto, ela gestou até o termo, pelo menos. Ou quase, né? E história familiar. Existem alguns estudos que comparam gêmeos, e existe um fator importante relacionado à genética para a bexiga hiperativa, mas não para a incontinência urinária de esforço. Essa é uma coisa também interessante. Além disso, comorbidades e uso de medicamentos. Então, pacientes diabéticos, pacientes que tiveram AVC, depressão, demência, aqueles que tiveram cirurgia ginecológica prévia, principalmente esterectomia, que é super comum, síndrome urogenital da menopausa, infecções urinárias recorrentes e o uso de diuréticos. A atividade física de alto impacto é um fator super importante. Existem alguns estudos correlacionando perda urinária de esforço com o impacto da atividade física e compararam pacientes que fazem crossfit versus aulas de ginástica comum. Nas pacientes que fazem crossfit, a presença de incontinência urinária gira em torno de 84% versus 48% na aula de ginástica comum. Qual ginástica comum? Não está bem definido nisso, mas, enfim, o impacto da atividade física existe, especialmente em pacientes que fazem atividade física de alto impacto por muito tempo. Maratonistas, enfim. Dieta tem influência importante em relação à incontinência. O aumento de cafeína, álcool, adoçantes artificiais e bebidas gaseificadas também aumenta a chance da incontinência. Em relação a adoçantes artificiais, uma dose de adoçante por semana, por dia, constantemente, aumenta a chance de incontinência urinária em 3 a 4 vezes. Que é uma coisa que nem sempre a gente acha óbvio, né? Quais adoçantes artificiais? Nesse estudo que eu comentei, né, ele não diferencia entre qual tipo. Aspartame, sucralose, enfim. E tabagismo.
Bom, sobre a perda urinária, a etiologia. As causas extrauretrais são extremamente incomuns e são praticamente todas anatômicas. Então, ureteres ectópicos, fístulas, estrofia vesical, raras, de forma geral. As perdas uretrais são as que importam mais e são essas que eu vou comentar hoje. Então, a gente tem a incontinência urinária de esforço, a incontinência de urgência, a incontinência por transbordamento e as incontinências mistas, que são uma mistura da incontinência de esforço com a de urgência. A definição de incontinência de esforço é uma perda urinária que acontece no momento do aumento da pressão intraabdominal e sem contração vesical naquele momento. Por exemplo, tosse, espirro, risada, corrida, salto. É uma das coisas mais comuns de a gente ver em consulta ginecológica. Ela acontece por uma falha mecânica no suporte da uretra e do colo vesical. E também por uma deficiência na coaptação dos tecidos da uretra. Ela é praticamente sempre um problema anatômico. Ela é muito mais comum em mulheres jovens, com um pico entre 45 e 49 anos, e a gente divide, né, a incontinência de esforço em hipermobilidade uretral ou deficiência esfincteriana intrínseca. A hipermobilidade é a causa mais comum das incontinências de esforço e ela acontece por uma sustentação que é inadequada do assoalho pélvico. Existe um ligamento chamado pubo uretral e esse ligamento fica fraco com o passar dos anos e principalmente com o aumento dos fatores de risco. Isso faz com que a gente tenha um tecido conjuntivo que ficou inadequado, frouxo, no colo vesical e na uretra. Então, durante o aumento da pressão intraabdominal, a gente tem uma falha da sustentação dessa parede vaginal anterior e, por isso, com o aumento da pressão intraabdominal, a uretra não colaba em direção ao pube na hora do esforço, facilitando a perda urinária. Ela está muito relacionada ao aumento crônico da pressão intraabdominal, obesidade, tosse crônica, as atividades físicas que a gente comentou e constipação. E também ao trauma obstétrico, principalmente, mas não só, o muscular. Às vezes, a paciente não refere um trauma obstétrico importante. Eu tive um parto, foi em casa, não tive nenhuma laceração, deu tudo certo? Significa que ela não vai ter incontinência urinária, por exemplo? Provavelmente não. A gente minimiza e sabe pouco sobre o trauma obstétrico nervoso. Então, durante a passagem do polo cefálico, principalmente, a gente tem uma compressão importante do assoalho pélvico que pode lesar os nervos e, com isso, com o passar do tempo, levar a uma paralisia da musculatura do assoalho pélvico. A deficiência esfincteriana intrínseca, que é a outra causa de incontinência de esforço, acontece por uma perda do tônus muscular e da mucosa uretral. Geralmente, isso é por lesão neuromuscular e está bastante associado à cirurgia ginecológica prévia. Geralmente, as perdas, nesses casos, são muito mais intensas, com aumentos bem pequenos da pressão intraabdominal. Então, é uma paciente que refere perda com esforços muito menores do que tosse e espirro. Levantar-se da cadeira, mudar de decúbito. Fica até um pouco difícil, às vezes, diferenciar a perda pela deficiência esfincteriana de perdas de urgência. E ela, por ser mais grave, tem resultados bastante piores em relação ao tratamento. Sobre a incontinência de urgência, ela é, com certeza, a mais comum. Apesar das pacientes se queixarem mais das incontinências de esforço, as incontinências de urgência são as mais frequentes. Na incontinência de urgência, a gente tem uma contração involuntária da musculatura do detrusor, que faz com que a paciente tenha uma necessidade imediata de ir ao banheiro. Isso pode ou não ser relacionado à incontinência. Existem pacientes que têm contratilidade involuntária do detrusor sem perdas, porque conseguem chegar ao banheiro com rapidez. Com o avançar do tempo, é muito provável que essa paciente passe a ter incontinência por urgência também. A gente chama de bexiga hiperativa a síndrome relacionada, então, a essas contrações involuntárias do detrusor, que cursam com urgência, com ou sem incontinência, aumento de frequência miccional e noctúria.
Na incontinência de urgência, as perdas costumam ser variáveis em relação ao volume, mas chama muita atenção durante a anamnese, por exemplo, uma paciente que fala que, quando sente urgência, tem um esvaziamento completo do conteúdo vesical. Isso muito provavelmente não está relacionado a esforço algum, e sim a uma contração potente do detrusor naquele momento. Ela é mais comum em mulheres mais velhas e com comorbidades. A maior parte delas é idiopática, mas ela pode ser secundária a algumas lesões neurológicas, alterações próprias da bexiga ou do microbioma. Por último, o último tipo de transbordamento, que não vai ser incontinência mista, o último tipo de incontinência é a incontinência por transbordamento. Aqui, a paciente refere uma perda praticamente contínua, quase que insensível. Ela se sente úmida e molhada o tempo inteiro. Os sintomas mais associados são aumento da frequência, noctúria, hesitância, que é aquela sensação de sentar para urinar e demorar para começar o jato urinário, o jato fraco, e pode estar associado à incontinência de esforço ou de urgência. Nesse caso, o que acontece é uma hipoatividade da musculatura da bexiga, fazendo com que ela tenha uma obstrução funcional. Nesse tipo de incontinência, como o esvaziamento é muito ruim, a bexiga fica quase persistentemente cheia. Isso aumenta a chance dela ter perda aos esforços e também aumenta a chance de ela ter contrações involuntárias do detrusor. A gente divide as incontinências de transbordamento em hipoatividade detrusora e obstrução infravesical. Em mulheres, a obstrução infravesical é bastante rara. Praticamente só acontece com prolapsos volumosos que se exteriorizam para fora do ímen. Ou em quem já teve algum tipo de abordagem uretral ou vesical. Em homens, é muito mais comum a gente ter esse tipo de obstrução por causa da presença da próstata. A hipoatividade detrusora é quando a contratilidade da bexiga, por alguma razão, é deficiente e a gente tem uma sensibilidade vesical menor. As principais causas são idade, com certeza, a sobredistensão vesical crônica ou aguda que tenha sido muito grave, neuropatias periféricas, deficiência estrogênica, patologias da medula espinhal, por exemplo, esclerose múltipla e outras. Quais fatores contribuem para a incontinência urinária, qualquer tipo que seja? Infecções do trato urinário, síndrome urogenital da menopausa, que eu vou explicar um pouquinho o que é, algumas alterações anatômicas, por exemplo, essas que causem as perdas extrauretrais e medicações. A síndrome urogenital da menopausa, acho que talvez não seja um termo que vocês estão muito habituados. Alguém já ouviu esse nome? Não? É relativamente recente. A síndrome urogenital da menopausa significa queixas que sejam vaginais e relacionadas à continência. E geralmente acontece na pós-menopausa, costuma iniciar os sintomas entre 2 e 5 anos pós-menopausa. Na síndrome urogenital da menopausa, a gente tem deficiência estrogênica, que leva, então, a um afinamento das mucosas vaginais e uretrais. E as principais queixas dessas pacientes são sensação de secura vaginal, dispareunia e incontinência urinária de qualquer tipo. É uma coisa relativamente fácil de ser revertida. A gente usa estriol, por exemplo, que é um estrogênio de baixa potência tópico, e já consegue ter bastante resultado nas primeiras 6 a 8 semanas de tratamento. Claro, repor estrogênio tópico não é o tratamento exclusivo da incontinência urinária, mas como uma boa parte das nossas pacientes está na pós-menopausa, e é muito difícil, só existe praticamente uma contraindicação ao uso de estrogênio tópico, esse é um tratamento interessante para a gente adicionar à abordagem da incontinência. Sobre medicamentos que causam retenção urinária, são diversos, muitos que a gente usa frequentemente, talvez a gente nem saiba dos efeitos que eles têm sobre a bexiga. Tem uma tabela gigante aqui para vocês darem uma olhada. Então, basicamente, a gente tem antihistamínicos, antiespasmódicos, por exemplo, o Buscopan, inibidores da ECA, diuréticos por motivos óbvios, antidepressivos, antipsicóticos, todos eles vão ter algum efeito, quer dizer, muitos deles vão ter algum efeito, ou em aumentar o tônus da uretra, ou em diminuir a contratilidade detrusora. Alguns, por exemplo, os opioides, em diminuir a sensibilidade da bexiga. Então, como é que a gente avalia uma paciente com incontinência urinária? A primeira coisa é tentar entender em que momentos essa paciente tem perda urinária.
Essa é a parte mais importante. Quase todas elas, quando a incontinência é grave, chegam e falam, eu perco urina toda hora. Sim, toda hora como? Você perde porque você faz alguma coisa que te leva à perda, ou você perde mesmo sem fazer nada, porque você sente vontade de urinar que não dá tempo de chegar até o banheiro? Essa é a pergunta mais importante na anamnese. Então, além dessa pergunta, a gente precisa entender qual é a frequência miccional dessa paciente. A gente considera normal que a gente tenha até 7 micções durante o dia, enquanto o paciente está acordado. E até uma micção durante a noite. Além disso, a gente já considera que essa paciente tem um aumento da frequência e noctúria. Outras perguntas. Você demora para iniciar o jato de urina uma vez que você se senta para urinar? Você se senta para urinar? Tem muitas pacientes que não, especialmente quando estão fora de casa. Isso tem um impacto importante, porque a gente tem um relaxamento muito ruim do assoalho pélvico quando está em pé. E isso pode levar a uma alteração, uma disfunção miccional em que eu tenho uma contração do detrusor sem o relaxamento do assoalho pélvico. E aí um esvaziamento ruim. O jato urinário está fraco? Você percebeu que ao longo do tempo ele veio diminuindo? Você tem necessidade de fazer força no abdômen para conseguir esvaziar adequadamente a bexiga? Quais são os antecedentes dessa paciente? Ela, por exemplo, tem queixa de prolapso? Ela já corrigiu o prolapso em algum momento? Já corrigiu incontinência? Foi submetida a algum tipo de cirurgia pélvica? Fez radioterapia? Eu tive câncer coloretal há 6 anos. Talvez essa paciente seja uma paciente que tem uma cistite actínica, que vai levar a vários impactos em relação ao esvaziamento. E qual é o status de menopausa? No exame físico, eu entendo que o exame físico de vocês pode ser um pouco limitado, porque vocês não têm acesso aos genitais da paciente frequentemente, né? Mas coisas simples de serem avaliadas são a presença de algum prolapso e o trofismo da mucosa. O que é uma mucosa atrófica? É uma mucosa pálida, menos rugosa, mais ressecada e que tenha, algumas vezes a gente até observa petequias, por um afinamento relacionado à deficiência estrogênica. E, uma vez que a gente está fazendo a inspeção, fazer a inspeção dinâmica em busca de perda urinária, a valsalva ou durante a tosse. O exame neurológico básico da região do períneo é a pesquisa do reflexo bulbo cavernoso. Como é essa pesquisa? Com uma espátula, você toca delicadamente a região dos grandes lábios e percebe uma contração do esfíncter do ânus. Só isso. Está presente? Que bom, muito provavelmente ela tem as vias sensitivas preservadas. E o tônus do esfíncter anal, que pode ser uma avaliação só visual mesmo. Além do exame físico e da história, como a gente consegue avaliar mais objetivamente o que a paciente está dizendo? Como eu falei, a maior parte delas vai dizer, eu perco urina toda hora. Então, vamos fazer um diário miccional. Diário miccional consiste na anotação de tudo que a paciente ingeriu de líquido e tudo que a paciente urinou num período de 24 horas completas. O tempo ideal de um diário miccional, a gente pode fazer de 1 dia, 3 dias ou 7 dias. 1 dia pode não ter uma anotação fidedigna. 7 dias é tempo demais, quase nenhuma delas vai aderir. Então, o ideal é que a gente peça para ela fazer essa anotação por 3 dias, que não necessariamente precisam ser consecutivos. Não é uma coisa tão simples de ser feita, porque a paciente precisa medir o volume urinado. Então, ela vai ter que andar com um copo medidor por aí. Idealmente, ela faz isso dentro de casa. E aí a gente pede, então, para que ela anote isso numa tabela. Além disso, investigação super simples, urina tipo 1 e urocultura. Nesse exame, a gente quer excluir infecção do trato urinário, que pode não ser uma paciente que perde urina há 2 anos, não tem uma cistite há 2 anos. Mas, definitivamente, a presença de cistite piora os sintomas agudamente. Então, a gente precisa também tratar. E excluir hematúria, porque vai indicar uma investigação específica. Esse é um exemplo de um diário miccional. Vocês vão ver que eu coloquei alguns panfletos daqui da Sociedade Internacional de Uroginecologia. A Sociedade Internacional tem um site aberto a todos, que vocês conseguem entrar lá, com panfletos direcionados para as pacientes. Então, com palavras que qualquer leigo conseguiria entender de orientação. Muitos deles em português. Então, uma vez que a gente tem uma paciente com incontinência, esses panfletos são extremamente úteis na orientação. Esse aqui é um exemplo do diário miccional. Tem aqui explicadinho como a paciente vai fazer isso, e aqui
por exemplo, o que está acontecendo. Então, ó, às 2h15 da manhã, a paciente se levantou e urinou 150 ml. Às 7h15, a paciente se levantou e urinou 250. Às 8 horas, tomou uma xícara de café de 250 ml. Com isso, a gente consegue ter uma ideia de qual é a ingestão hídrica dessa paciente, quanto ela urina por dia e com quanto de volume ela está precisando esvaziar. E aqui, ela vai anotar se ela teve ou não teve perda. Eu peço para que elas anotem aqui se essa perda foi ou não foi relacionada à urgência ou esforço. Então tive perda porque saí para caminhar. Tive perda porque não consegui chegar até o banheiro. E aqui se ela teve ou não teve troca de algum tipo de absorvente. Além desses dois mecanismos para a gente tentar avaliar a incontinência, que é o diário miccional e uma rotina de urina simples, existe o estudo urodinâmico. Eu não vou perder muito tempo falando sobre ele, porque as indicações acabam sendo mais restritas aos especialistas. Mas para vocês saberem do que se trata e como ele é feito. Então, o estudo urodinâmico é um exame extremamente desconfortável, que a gente não deve submeter a paciente, a não ser que ele seja necessário e preferencialmente uma única vez na vida. Nesse exame, a gente pede para que a paciente... São 3 momentos. No primeiro momento, ela esvazia a bexiga num aparelho chamado fluxômetro. Depois eu mostro. Depois a gente enche a bexiga e faz manobras provocativas para entender a perda. Por último, a gente pede que ela esvazie a bexiga com a presença de sonda vesical e anal para saber como é feito o esvaziamento. Então, a paciente precisa ser submetida à sondagem vesical e anal. Ele não é indicado para todo mundo que tem incontinência. A maior parte das pacientes a gente consegue avaliar só com a história e, no máximo, com o diário miccional. Mas algumas indicações são incontinência urinária mista, paciente que não consegue caracterizar as perdas mesmo fazendo diário, algum tipo de programação cirúrgica para essa paciente, especialmente para correção de incontinência de esforço, suspeita de alguma deficiência do esvaziamento e na falha de resposta ao tratamento comum. Esse é um exemplo de fluxometria. Então, o paciente chega com a bexiga teoricamente confortavelmente cheia e se senta num aparelho que é basicamente uma balança. Essa balança coleta o volume urinado e transforma a urina em uma curva de fluxo por tempo. O normal é ter uma curva desse jeito. Uma curva em forma de sino, em que a paciente atinge o pico na primeira metade. Depois disso, eu coloco a paciente em posição ginecológica, faço uma sondagem vesical e uma sondagem anal. Qual é o objetivo dessas sondagens? Primeiro, que eu consiga ter acesso a encher a bexiga com soro. Segundo, que eu consiga medir a pressão intravesical e medir a pressão intraabdominal. Por a bexiga ser um órgão intraabdominal, ela está submetida não só à pressão do músculo detrusor, como à pressão abdominal normal. E aí eu calculo a pressão do detrusor, que é um cálculo matemático mesmo, como a diferença entre a pressão intravesical e a intraabdominal. Coloco a paciente em pé, ou sentada, caso ela não consiga ficar em pé, e encho a bexiga dela com uma bomba de infusão, até por volta de 200 a 250 ml. Nessa fase, a gente pode observar contrações involuntárias, mas nem sempre essas contrações involuntárias vão ter algum impacto clínico. Se o soro está muito gelado, se a paciente se o soro está muito frio, se eu estou infundindo muito rápido, eu posso ter contrações involuntárias que são só no momento do exame, que a paciente simplesmente não tem na vida real dela. Ou em pacientes que têm queixa e têm história típica de bexiga hiperativa, nem sempre, nesse momento, eu vou observar as contrações involuntárias. É um exame que dura por volta de 25 minutos. Teve. Não teve, significa que ela não tem bexiga hiperativa? Não, só que eu não consegui demonstrar. Quando eu chego num volume de 200 a 250 ml, eu peço que a paciente faça algumas manobras de esforço. Tosse e valsalva principalmente. E aí eu observo se ela tem ou não tem perda urinária. Se ela tem, eu tento determinar qual é a menor pressão possível para que ela tenha essa perda. Se ela não tem, a gente retoma o enchimento até a capacidade sistométrica máxima, que é o momento em que a paciente diz que chega, minha bexiga está completamente cheia, agora eu preciso urinar. E aí, nesse momento, eu repito as manobras provocativas se ela não teve perda com 250 ml. Daí eu peço para ela urinar, mantendo aquelas 2 sondas. Quando ela urina, aí eu vou criar um outro gráfico. Esse aqui é um gráfico em que a gente tem tanto a cistometria, que vem até aqui,
quanto a o estudo miccional ou estudo fluxo-pressão, que está aqui. Então, no estudo miccional, eu permito que a paciente esvazie a bexiga, e aí eu vou criar, então, essas curvas. Vejam, o que a gente vê aqui? A pressão abdominal é normal. Aqui foi quando eu pedi para ela fazer tosse. Então, ela tem um aumento abrupto da pressão abdominal e vesical, que não refletem um aumento real da pressão detrusora. E aqui, quando eu permito que ela urine, que chegou na capacidade sistométrica máxima, ela tem um aumento da pressão vesical, às custas de um aumento de pressão detrusora, que leva a um esvaziamento com uma curva normal de fluxo. Sobre tratamento. É muito importante, e na verdade o definidor do sucesso do tratamento é saber o que eu estou tratando, que tipo de incontinência essa paciente tem. O foco para a incontinência urinária sempre vai ser na melhora da qualidade de vida, porque nem sempre eu vou conseguir atingir a continência completa. E é muito importante que a paciente também tenha essa expectativa. Uma paciente com algum grau de demência, diabetes com neuropatia, que precisa de ajuda para todas as suas atividades básicas de vida, ela vai conseguir atingir continência? De 86 anos, vai conseguir atingir continência completa? Provavelmente não. Mas se eu conseguir diminuir o número de fraldas que ela usa por dia, provavelmente isso vai ter um impacto bom em relação à qualidade de vida dela, em relação à qualidade do cuidado dela, diminuir a chance de ela ter, por exemplo, lesão cutânea perineal. Primeira abordagem de incontinência urinária é modificação de estilo de vida, manejo desses fatores contribuintes, exercícios do assoalho pélvico e treinamento vesical. Coisas bastante simples. Em pacientes obesas, orientar perda de peso, apesar de que isso vocês sabem muito bem, não é nada simples. Nas pacientes que têm incontinência de esforço, a gente tem uma evidência mais importante de que isso leva à melhora. Nas pacientes de incontinência de urgência, nem sempre. Mudanças dietéticas, então, reduzir ou se abster de álcool, diminuição da cafeína, diminuir e abolir bebidas gaseificadas e adoçantes artificiais sempre que possível. Se necessário, diminuir a ingestão hídrica. É muito comum as pacientes chegarem e falarem, não, mas é que eu perco urina porque eu bebo muita água. Você vai ver quanta água ela bebe, ela de fato bebe 3,5 litros de água por dia. Não é necessário que uma paciente que não tenha uma indicação específica de ter uma ingesta hídrica tão grande tenha. Então, 1,8 litro seria suficiente para quase todas as nossas pacientes. E restrição hídrica se a paciente tiver noctúria. Restrição hídrica à noite. Aqui sim. 2 horas antes de urinar, evitar qualquer tipo de líquido. Tratamento da constipação é uma coisa que frequentemente a gente não aborda e faz bastante diferença. E cessação de tabagismo. Sobre os exercícios de assoalho pélvico, como orientar e que impacto isso tem? Os exercícios são bastante simples de serem orientados e a gente usa uma abordagem que chama Just Do It Approach. É isso. A gente ensina a paciente como fazer e qualquer método ou forma que ela consiga aderir vai ter uma validade e ajuda a paciente a diminuir as perdas. O que a gente pode orientar verbalmente, então? Que ela faça 3 séries de contrações, de 8 a 12 contrações, de 10 segundos, 3 vezes por dia. Como a gente está falando de um treinamento muscular, a paciente tem que entender que isso é uma coisa que vai ter efeito a longo prazo. Então, que ela precisa manter essas contrações por pelo menos 3 a 4 meses para a gente reorientar e ver se isso teve eficácia. Que musculatura ela deve contrair? A musculatura que seja aquela que ela usa para conter urina e fezes. Então, é esse músculo que ela vai usar. Tem pacientes que têm uma ótima qualidade e com orientação verbal vão conseguir aderir bastante a esse tipo de exercício. Tem pacientes que não. A qualidade das contrações poderia ser avaliada numa consulta médica com exame genital, que eu entendo que para vocês não é uma coisa tão frequente. Basicamente, como é feita a avaliação dessa contração? Toque vaginal, peça para que ela faça a contração e você vai observar. Que músculo do assoalho pélvico eu estou solicitando nesse tipo de exercício? Principalmente o elevador do ânus. Então, uma outra forma de orientar a paciente é, imagine que a sua vagina e o seu assoalho pélvico são um elevador. Você precisa fechar e subir. É esse tipo de contração que ela precisa fazer. Tem pacientes que não vão conseguir isolar essa musculatura adequada porque tem uma deficiência de propriocepção.
e que talvez não tenham resultados satisfatórios. Para essas pacientes, fisioterapia do assoalho pélvico, que pode ser ou por exercícios assistidos e guiados, ou com uso de cones vaginais e até o biofeedback. Biofeedback é um tipo de fisioterapia, um aparelho em que a gente coloca um sensor intravaginal, pede para que esse paciente faça uma contração e isso se transforma em um estímulo sonoro ou visual. Então, a contração é adequada, fica verdinho. A contração é inadequada, fica vermelho. Ou em um som. Som mais alto, uma contração forte. Som mais baixo, uma contração mais fraca. Isso pode ajudar as pacientes a readquirirem propriocepção e a melhorarem a qualidade dos exercícios. Como eu falei para vocês, eu vou colocar alguns panfletos porque eu acho que isso ajuda muito. Esse é um outro panfleto da Sociedade Internacional de Uroginecologia sobre os exercícios do assoalho pélvico. Não tem ele completo aqui, é só para vocês saberem que ele existe. E é bastante útil a gente entregar para o paciente, porque vocês devem imaginar que, em uma consulta comum, o paciente absorve muito pouco das orientações que a gente deu. Então, levar alguma coisa para casa de literatura para que ele possa ler é interessante. Sobre treinamento vesical, isso é super interessante para as pacientes que têm urgência. Então, quem deve fazer exercício do assoalho pélvico? Todos. Todos os pacientes incontinentes, as mulheres principalmente. Quem pode fazer treinamento vesical e vai ter melhora? Quem tem incontinência de urgência ou quem tem incontinência de esforço quando a bexiga está muito cheia. Então, eu só perco quando eu vou à academia e não urinei antes. Essa paciente pode se beneficiar de treinamento vesical. O que é o treinamento vesical? São mudanças comportamentais e que vão fazer com que a paciente consiga inibir as contrações involuntárias do detrusor. Então, basicamente, ela começa com uma micção programada. O paciente fez um diário miccional. No diário, você percebeu que o menor intervalo entre uma micção e outra é de 45 minutos, que é um intervalo muito pequeno. Então, a paciente pega o menor intervalo entre as micções, e aí ela vai fazer micção programada. A cada 45 minutos, mesmo sem forte vontade de urinar, ela vai ao banheiro e urina. Se no intervalo entre uma micção programada e outra ela tiver urgência, a gente vai usar técnicas para que ela se distraia dessa urgência, evite a perda e volte a urinar só no horário programado. Que tipo de técnica a gente pode fazer? A mais fácil e a que eu mais oriento é conta de 100 até 0 na sua cabeça, fazendo uma contração voluntária da musculatura do assoalho pélvico. Então, ela pode fazer uma contração contínua, nem sempre elas conseguem manter a contração contínua por muito tempo, ou rápidas contrações do assoalho pélvico, até que a vontade passe. Uma vez que a vontade de urinar passou, ela percebe, estou de fato com a bexiga cheia ou não? Sim, estou. Vá calmamente ao banheiro e urine sem pressa. Não estou, espere o próximo horário programado. A cada uma semana que a paciente conseguir conter a perda por urgência, a gente aumenta o intervalo em 15 minutos, até que ela chegue no intervalo de 3 horas, que é um intervalo confortável para quase todo mundo. O paciente vai lembrar dessas coisas quando a gente fala? Também não. Então, por isso tem mais um panfleto aqui para vocês saberem, lembrarem como orientar, se um dia vocês precisarem, e conseguirem entregar isso para as pacientes. Sobre manejo daqueles outros fatores contribuintes da incontinência urinária. Como eu falei, é muito comum que as pacientes tenham deficiência estrogênica na pós-menopausa. A maior parte das pacientes está na menopausa quando começa a referir incontinência urinária. A média da menopausa no Brasil é por volta de 48 anos. Vocês viram que a incontinência de esforço é mais comum nas mulheres mais jovens, entre 45 e 49, e ela vai aumentando a frequência da incontinência, principalmente por bexiga hiperativa, à medida em que a gente vai tendo o envelhecimento. Então, quase todo mundo realmente está na menopausa quando perde urina. Como fazer a reposição estrogênica tópica de uma maneira simples e quem não pode fazer? Quem não pode fazer é quem teve antecedente pessoal de câncer de mama, só. Qualquer outra paciente é potencialmente elegível para esse tipo de terapia. A gente usa estrogênio de bem baixa potência e pouca ou nenhuma absorção sistêmica. Por isso, não é a mesma coisa que uma terapia hormonal quando a gente está falando de sintomas vasomotores de menopausa. Um exemplo de posologia é o estriol. É uma medicação que é tópica, então vaginal, tem disponível no SUS, facílima de ser encontrada, 1 miligrama por grama.
aplicar uma medida via vaginal 21 dias seguidos e depois fazer a manutenção 2 vezes por semana para sempre. Para tratamento específico da incontinência urinária de esforço. Então, por enquanto, todas aquelas medidas seriam suficientes para todas as pacientes com incontinência. Para a incontinência de esforço, por ser um problema anatômico, uma vez que aquelas medidas iniciais não funcionaram, a gente precisa de referenciamento para um especialista, urologista ou ginecologista, para a gente pensar em um tratamento cirúrgico. Não tem tratamento medicamentoso que seja válido, que seja importante. Já houveram testes com algumas medicações, imipramina, duloxetina. Não são medicações utilizadas com esse fim, mas imagine que eu tenho um paciente que tem indicação de um tratamento psiquiátrico medicamentoso. A duloxetina pode ser interessante porque ela vai ter um efeito colateral na continência, mas somente para incontinência não existe essa indicação. A mesma coisa com a imipramina. O tratamento cirúrgico, então, está indicado em todo mundo que falhou no tratamento conservador, que foi aquele que eu mostrei para vocês, ou quando a paciente simplesmente recusa. Não, eu não vou fazer exercício, não, eu não quero saber de fisioterapia, prefiro o tratamento cirúrgico. Ele é mais eficaz, apesar do risco. Geralmente, as técnicas mais comuns são os slings ou faixas de uretra média. Algumas vezes a gente usa injeção de preenchimento uretral. Eu vou mostrar o que são esses tratamentos para vocês terem uma ideia geral. Os slings ou faixas de uretra média são telas sintéticas que a gente pode usar de 2 maneiras. Ou através dos forames obturatórios, então esse é um sling transobturatório. Ele fica apoiado na uretra média e ele, então, fornece esse suporte extra que a parede vaginal anterior perdeu e que leva à incontinência por hipermobilidade do colo vesical. Esse aqui é um sling retropúbico, então ele tem um ângulo mais fechado, ele abraça mais fortemente a uretra, então ele tem um potencial de continência maior. A gente costuma usar para pacientes com deficiência esfincteriana intrínseca ou com algumas indicações mais específicas, por exemplo, atletas, que a gente sabe que tem uma perda com pressões muito mais altas e que vão precisar de um efeito prolongado, né? Sobre preenchedores uretrais. É um procedimento minimamente invasivo, a gente faz por cistoscopia, pode ser feito ambulatorial. A gente injeta esses preenchedores na submucosa da uretra e isso faz com que a gente aumente a coaptação dos tecidos. Geralmente eles são indicados para as pacientes que têm uretra fixa com deficiência esfincteriana intrínseca, ou seja, pacientes que responderiam muito mal ao uso de faixas, ou para aquelas que têm uma incontinência persistente depois do sling. E, esporadicamente, para pacientes que simplesmente não conseguem tolerar procedimento cirúrgico. Por potencialmente poder ser feito ambulatorial, a gente poderia indicar para pacientes, por exemplo, que tenham cardiopatias mais graves, que não deveriam ser levadas ao centro cirúrgico, que tenham um risco cirúrgico muito mais elevado. Mas eles têm uma baixa taxa de cura e muitas vezes precisam de repetições em relação a esse procedimento. No Brasil, isso é pouco disponível, porque nós temos poucos preenchedores uretrais possíveis, e porque é um tratamento muito caro. Então, no SUS, isso é praticamente uma lenda. Fora, existe um grande problema em relação ao uso de telas sintéticas em uroginecologia. Então, Austrália, Inglaterra, nos Estados Unidos, cada vez mais os slings têm perdido força, têm perdido a possibilidade de serem colocados. São a cirurgia mais estudada e com melhor eficácia em relação à incontinência urinária, mas houve uma grande mistura em relação a complicações relacionadas a telas para prolapso e complicações de tela para incontinência urinária. Então, em muitos países, os slings têm sido abandonados. Esse tipo de procedimento vem crescendo em muitos lugares. Então, é possível que, com o passar do tempo, isso chegue na gente também. Atualmente, a nossa principal cirurgia ainda é a colocação de faixa sintética na uretra média. Essa é uma fotinho de como seria um preenchimento. Então, através do cistoscópio, a gente olha a uretra e preenche aqui na submucosa uretral. Outros procedimentos possíveis, que, como eu falei, vem ganhando força em outros lugares, mas aqui no Brasil praticamente não se vê, são a colposuspensão ou cirurgia de Burch e o sling facial.
Cirurgia de Burch é uma cirurgia que a gente faz com uma incisão semelhante ao Fanny Steele ou laparoscópica. A gente dá pontos nesse tecido paravaginal e liga ele no ligamento pectíneo. Então, aqui eu tenho o pub, aqui é o ligamento pectíneo, e eu faço essa sutura que fixa a parede vaginal anterior. Por muito tempo, antes de que a gente tivesse disponíveis as faixas sintéticas, essa era a cirurgia de escolha, mas ela tem uma taxa de recidiva bastante alta. Os slings faciais consistem na retirada de uma faixa de aponeurose do reto abdominal e na colocação na uretra proximal desse sling. Então, eu faço uma faixa de tecido da própria paciente. Para incontinência de urgência. A incontinência de urgência é um problema funcional, portanto, o tratamento cirúrgico é absolutamente a exceção. Que tipo de outros tratamentos existem para incontinência de urgência, além daqueles que a gente comentou? Exercício de assoalho pélvico, treinamento vesical, terapia de reposição estrogênica, tratamento de infecção recorrente. Além disso, a gente tem fisioterapia e fisioterapia com a possibilidade de eletroestimulação. A eletroestimulação costuma ser com eletrodos vaginais ou, eventualmente, cutâneos para estímulo do nervo tibial. O nervo tibial tem as mesmas raízes sacrais da continência vesical. Então, estimulando ou percutâneo ou transcutâneo esse nervo, a gente consegue ter uma melhora na continência. Isso nem sempre é disponível, é feito por fisioterapeutas. Aqui no HU, por exemplo, infelizmente, a gente não tem disponível. O que fazer, então, uma vez que eu tenho uma paciente com bexiga hiperativa que não melhorou com as medidas iniciais? Tratamento medicamentoso. Eu acho que isso que é interessante de vocês saberem, porque, além de ser extremamente comum, é uma coisa relativamente fácil de ser manejada. O tratamento principal é com os anticolinérgicos. Os anticolinérgicos antimuscarínicos que a gente mais usa e tem mais disponíveis são oxibutinina e solifenacina. Todos esses outros, tolterodina e darifenacina, também estão disponíveis no Brasil, mas eles todos são bastante caros. Nenhum deles está disponível no SUS. Todos são igualmente eficazes em relação à diminuição das contrações involuntárias da bexiga. Mas, quanto menos específicos para os receptores muscarínicos vesicais, mais efeitos colaterais a paciente vai ter. Os receptores vesicais são M4 e M5. Os mais específicos, por exemplo, solifenacina, darifenacina. Os menos específicos, o menos específico de todos é a oxibutinina. Quais são os efeitos colaterais mais comuns e que muitas vezes impedem que a gente chegue na dose suficiente para o tratamento? Boca seca e constipação. Tem pacientes que referem uma sensação tão importante de boca seca que simplesmente abandonam o tratamento e preferem ficar incontinentes. Então, precisamos levar isso em consideração. E a outra coisa que a gente tem que levar em consideração também é preço em relação a isso. Nós atendemos no hospital do SUS. As pacientes nem sempre têm condição de comprar medicação. 30 dias de oxibutinina na menor dose vão custar por volta de R$ 45. 30 dias de solifenacina na menor dose vão custar por volta de 100. Darifenacina e tolterodina são mais difíceis de serem encontrados em farmácia comum e vão custar ainda mais do que isso. Contraindicações ao uso dos anticolinérgicos. Glaucoma de ângulo estreito, que é bastante raro, e bloqueios cardíacos. O tratamento medicamentoso de primeira linha é com os anticolinérgicos. Então, sempre que a paciente puder ser submetida a um anticolinérgico, vale a pena. Não é uma medicação para ser usada a longuíssimo prazo. Então, o ideal é que a gente use ela como uma ponte no tratamento, até que ela tenha acesso à fisioterapia, até que ela tenha uma melhora com o treinamento vesical. Por quê? Em relação à oxibutinina, principalmente, a gente não tem dados suficientes sobre os outros anticolinérgicos. Existe uma preocupação com o declínio cognitivo com o passar do tempo do uso da oxibutinina, porque a oxibutinina ultrapassa a barreira hematoencefálica. Os outros são mais específicos, provavelmente têm um impacto menor. Mas se eu estou falando em pacientes já muito idosos, que já têm um comprometimento cognitivo, não quero piorar esse desempenho ao longo de muitos anos. Quanto tempo é seguro usar essa medicação? Esses dados em relação à parte cognitiva são com uso acima de 5 anos. O objetivo, geralmente, é que a gente use entre 6 meses e 1 ano, podendo prolongar um tempinho maior, caso o paciente tenha bom resultado e ainda esteja em tratamento com as outras coisas.
Outra possibilidade medicamentosa são os beta-agonistas. Então, o beta-3 adrenérgico, aqui a gente tem no Brasil disponível a mirabegrona. A mirabegrona, ela faz um relaxamento do detrusor e por isso ela também diminui as contrações involuntárias. Ela pode ser associada ao tratamento com os anticolinérgicos, pode ser interessante, os seus efeitos se somam, mas a gente tem que ter cuidado com as pacientes que acabam tendo uma dificuldade de esvaziamento quando a gente associa os dois. A paciente, às vezes, tem bexiga hiperativa, sim, tem algum comprometimento do esvaziamento vesical, e uma vez que a gente adiciona 2 medicações que diminuam a contração detrusora, ela pode passar a ficar uma retentora. A contraindicação mais importante ao uso da mirabegrona é pressão arterial descontrolada. Então, para essas pacientes mesmo, a gente tem que medir a pressão em todas as consultas. Só. Então, o paciente tem glaucoma, mas tem a pressão controlada, ótimo, pode ser uma boa opção. É extremamente caro. Dose máxima, se a paciente se ela estiver usando 50 miligramas por dia, ela vai gastar por volta de R$250 por mês. Isso eu falo de dinheiro porque isso é um impacto bem importante. Tem muitas pacientes que simplesmente não vão ter acesso a nenhum tipo de medicação para incontinência por causa do custo. Nas pacientes que são refratárias ao tratamento medicamentoso, a gente começa a ter linhas cada vez mais complexas de abordagem. Sempre vai precisar do especialista nesse momento. Urologista ou ginecologista. A gente pode fazer toxina botulínica aplicada por cistoscopia. Com a toxina botulínica, a gente faz um relaxamento da musculatura detrusora. Vocês devem imaginar que o efeito colateral disso é retenção urinária. Muitas vezes, a paciente vai precisar, com alguma frequência, a paciente vai precisar de cateterismo intermitente. Então, não é um tipo de procedimento que a gente pode indicar para todo mundo. Se a paciente simplesmente não tem condição de fazer cateterismo, não vai dar para ensinar ela a fazer isso, ela não tem nenhum cuidador que faça, não dá para indicar um procedimento que tenha esse potencial de efeito colateral. E a neuromodulação sacral com o sistema implantável. É extremamente difícil de conseguir. Então, acaba ficando como uma linha de tratamento muito posterior. Para a incontinência mista, a gente sempre tem que começar o tratamento pelo componente principal. Se o componente principal é urgência, é por aí que a gente aborda. Se o componente principal é esforço, é por ali. Quase sempre, se a gente não consegue definir exatamente qual é o componente principal, é bem razoável começar o tratamento pela bexiga hiperativa. Porque a paciente muito mais frequentemente vai ter um aumento da frequência urinária, diurna, noctúria, sensação de urgência, do que ela vai correr na esteira, ou tossir, ou saltar. Então, começar pela incontinência de urgência é bastante razoável. E, novamente, na falha, a gente vai começar a pensar em tratamento para incontinência de esforço. Falando sobre a incontinência de transbordamento, essa tem uma abordagem um pouquinho diferente, porque, nesse caso, o nosso objetivo é melhorar o esvaziamento. Quanto melhor tiver o esvaziamento, menor vai ser a incontinência por transbordamento. Se a gente tem uma obstrução infravesical, resolver o problema que está obstruindo. Que problema pode ser esse? Prolapso, então correção cirúrgica. Se a paciente tem uretra fixa, a gente vai ter que abordar isso. Às vezes a gente tem miomas volumosos que comprimem a uretra, muito raro, mas pode acontecer. E quando a paciente tem a hipoatividade do detrusor, infelizmente não tem nenhum tratamento específico. A gente vai ter que suspender os medicamentos que diminuam a contratilidade vesical ou que aumentem o tônus uretral, e aí vale a pena lembrar daquela tabela grande, antihistamínico, antiespasmódico, alguns antihipertensivos, tratar a constipação, fisioterapia para melhorar o esvaziamento, e aqui, às vezes, orientações bastante simples já ajudam. Por exemplo, sentar-se para urinar adequadamente. É uma orientação que pode ajudar muito em relação ao esvaziamento. Algumas vezes, cateterismo vesical. Cateterismo vesical intermitente não é um tratamento que é para ser definitivo. Aumenta muito o risco de complicações. Lesão uretral pela constante cateterização, aumento de colonização e de infecção urinária. Então, por um período, até que a paciente melhore, é um tratamento considerável. E é isso, gente. Alguém quer fazer alguma pergunta?
Então, eu tenho. Deixa eu te perguntar, em relação aos antipertensivos, eu fiquei meio preocupada aí com o IECA, né? Eu tinha muita noção de que a gente deve evitar os diuréticos nesses pacientes, né? Então, o IECA também, provavelmente. Provavelmente. Os BRAs seriam melhores opções. Os BRAs melhores. Tá. E o beta-block também não deve ser bom, né? Já que beta-block, vocês usam um beta-agonista. já que a gente usa beta-agonista, ele também não é o melhor. Mas em relação a benefício, vale usar a mesma coisa com o antipertensivo. O que é melhor, controlar a pressão da paciente ou que ela fique potencialmente incontinente? Melhorar, com certeza, a pressão arterial. Mas os IECAs, de forma geral, não são tão bons quanto os BRAs quando a gente está falando da parte ginecológica, especialmente também porque eles aumentam muito a tosse, né? E aí, se a gente tem uma paciente já incontinente, ter tosse crônica é um problema. Será que o efeito não é esse? Ou tem efeito local? Tem efeito local vesical. Que coisa. No exercício que você falou que vai fazer de 8 a 10 vezes, e que faria 3 vezes por dia. Isso. Agora, são 3 sessões, então 3 séries, né? O paciente faz 8 contrações, relaxa, 8 contrações, relaxa, 8 contrações, relaxa. Isso de manhã, de tarde e de noite, por exemplo. E cada contração tem que ficar 10 segundos? Preferencialmente, sim. É muito provável que no início do tratamento as pacientes não consigam esse tempo de contração. Então, a gente faz o tempo de contração máxima. O períneo, de forma geral, não é uma região em que a gente frequentemente exercita. Praticamente, a gente só lembra se tem algum problema. Para todo mundo é assim. Então, são músculos muito curtos, que têm musculatura de rápida ação. Raramente eles têm resistência para aguentar longos períodos. Então, o máximo de tempo de contração possível é o indicado. Se é 5 segundos no início, 5 segundos no início. Agora, uso de, por exemplo, adoçante. Quer dizer, tem muita gente que vai tomar cafezinho com adoçante. Sim. Você está falando que esse adoçante pode piorar. Pode. Tá. Não só o adoçante do cafezinho, como o próprio cafezinho mesmo sem adoçante. O aumento do consumo de cafeína e dos adoçantes aumenta bastante a chance de ter contração involuntária da bexiga. Então, uma das primeiras orientações para paciente com bexiga hiperativa é diminuir café e adoçante. Perfeito. Que vocês imaginam que, na verdade, no Brasil, com certeza, o hábito mais comum entre as nossas pacientes. Exato. Se eu falar para elas, querida, você precisa parar de tomar chá mate. Tá bom, tudo bem. Toma uma vez por mês, tanto faz. Agora, cafezinho é um problema. Certo, obrigada. E aquelas ginásticas de fortalecimento da musculatura, tem indicação? De Sim, que tipo? ginástica mesmo, porque tem gente pregando que se você fizer exercício físico de fortalecimento da musculatura... Tipo pilates, yoga. Sim, é melhor do que não fazer. Não é melhor do que o exercício específico. Então, fazer as contrações de manhã de tarde, mesmo que sejam sozinhas. Assim. Tem alguns aplicativos, My Pelvic Floor, Kegel, etc. E não existe nenhum aplicativo que seja melhor do que o outro, por isso eu não coloquei nenhum especificamente. Mas qualquer exercício do assoalho pélvico já é melhor do que nenhum. Pilates e yoga que aumentam a percepção do assoalho pélvico já também são melhores. Agora, comparando pilates, yoga e exercício específico, Kegel é melhor. Mais alguma coisa? Então, vou agradecer, muito obrigada, foi ótimo, muito obrigada mesmo. Obrigada, gente.